Boa noite, gente. Estamos na aula 25 da nossa série de Gênesis, Bereshit. E estamos no capítulo 16. Continuando o assunto, a gente estava vendo sobre o nascimento de Ismael, né, que dá origem aos povos árabes. A gente estava vendo então que Abraham não estava conseguindo ter filho com Sara. A gente já viu na aula passada que o problema estava em quem? Em Abraham e não em Sara. Só que Sara achou que o problema estava em Abraham. Ela sugere ele. Ela achava que o problema estava nela. Eu falei errado? Ela achava que o problema estava nela e não em Abraham. Ela sugere então Abraham ter um relacionamento com outra mulher para dar prosseguimento a toda a herança que Deus tinha passado para Abraham, de abençoar todos os povos da terra e herdar, que os filhos herdassem a terra de Israel e transformasse o mundo como tudo que a gente tem visto até agora. Isso acontece. A pergunta que ficou é: o que Abraham ele acha disso? Ele ficou feliz ou chateado que não vai ser Sará? Essa é uma pergunta. E também a gente vê e começa a ter um problema sobre a identidade sobre Agar, né? Que é a egípcia, que era escrava de Sará, que vai ter Ismael com Abraham. Que então é só Avram, né? E não Abraham. Abrão e não Abraão. E sobre isso a gente vê então que Sará claramente ela diz que é a minha shifra, é a minha escrava, minha serva. E Abraham considera talvez como esposa. E Agar, depois que ela engravida, ela faz pouco caso da Sará. E Sará vai reclamar com o marido, com Abraham, e fala: olha, a culpa é sua e tal. Você não impediu, você deixou isso acontecer. E Abraham fala: ó, em vez de ir para a justiça, a gente vê que Abraham ele faz uma conciliação de novo e fala: ó, é a sua escrava, faz o que bem parecer aos seus olhos. Ela aflige, né? Não sei se é uma maltrata, mas causa um rigor acima do normal, do que ela estava acostumada com Agar, e Agar foge. Até então fica a pergunta: quem está certo, quem está errado? A gente vê que Agar, e ela fala que Deus julgue entre Abraham, né, entre você, meu marido, e a mim, quem está certo e quem está errado. Logo no passo seguinte, então, no versículo seguinte, Agar está no deserto e encontra um Malach Hashem, ou seja, uma mensagem de Deus. A gente pode hoje, então é um anjo de Deus ou é Deus? Não vou entrar nessa discussão do anjo de Deus, mas hoje em dia é fácil de entender. É tipo o WhatsApp. É um enviado de Deus, ou seja, Deus está falando. Deus está lá digitando. E o Malach é só uma função, né? Só para transmitir a mensagem. Não é uma personalidade por si só. Um GIF. A gente vê que o GIF, o anjo lá, ele é intermitente, ou seja, fala, vai embora. Fala, desaparece, diferente na casa de Abraham. E no final das contas, com a conversa do anjo com Agar, a gente vê que fica bem claro quem está certo e quem está errado. Fica bem claro que a Sará está certa. O anjo deixa bem claro. Fica bem claro para ela que ela é a escrava e a Sará é a ama, a dona, né? Fica muito claro isso. E que ela fez errado em fugir e ela tem que voltar para a casa de Abraham e ser escrava de Sará. E ainda falo mais: você tem que se submeter sim à aflição que Sará te fez, né? O anjo fala claramente, ou seja, no aspecto divino fica bem claro quem está certo e quem está errado aqui. Agar entende isso. Ela vai voltar para a casa do Abraham. Só que ela entende isso mesmo, ela fala assim: sim, eu sei disso, e por isso eu estou fugindo. Ou seja, não é que tipo ela entende e fala: agora me esclareceu, então vou voltar. A Torá dá a entender aqui que ela sabia muito bem qual era o papel dela, o que era, e ela fugiu não por não entender o papel dela, mas justamente por entender muito bem o papel dela. Ou seja, ela queria fugir do seu próprio tafkid, da sua própria função. Tanto que a primeira coisa que o anjo fala é: de onde você veio, para onde você vai. Tipo, entenda quem você é, sabe? Você quer fugir do que você veio a ser, o que você tem que ser, que é um papel bom para a humanidade. Então, mais ou menos isso que a gente viu. E ficou a pergunta que Deus quis muito que Ismael nascesse. A gente viu também ela passada que Agar abortou o filho e nem sabia desse aborto.
e depois vai engravidar de novo, engravidou da primeira vez, e tudo, ou seja, Deus, e ela fugiu, ia acabar a história. Deus falou, volta, e vai ter de novo Ismael. A gente vê que Deus quer que Ismael nasça de qualquer forma. E Ismael vai nascer como Deus planejou. Sim? Essa é a pergunta também. Então, a pergunta é o que Abraão pensou sobre isso, e por que Deus quer tanto que Ismael exista? Essas são as duas perguntas. E a gente, eu acho que responde as duas perguntas pela mesma resposta, mas... E ficou a pergunta também sobre as características que o anjo dá para Agar, o que vai ser o filho dela, que a gente faltou desenvolver essas características, tá? Esse foi o resumo até. Então vamos lá. Sobre Abraão primeiro. A ideia aqui é que a gente viu já, falei já ao passado, os outros alunos estão falando isso, que Abraão tem duas agendas. Uma, a religiosa cosmopolita, e a outra, a nacionalista política. Né? Ou seja, político que é o contrário de religiosa. Ou seja, uma é como, o que ele quer fundar no mundo? Qual a instituição que Abraão quer fazer? É uma religião ou não sei se chama partido político, mas algo político que transformaria político. Ou então, ele quer fazer algo que é para o mundo inteiro, uma religião para o mundo inteiro, ou um nacionalismo, ou seja, algo nacional, é só para os descendentes dele, ou seja, é algo político, para criar uma nação, um governo, um estado só para os descendentes dele, ou então ele quer espalhar o nome de Deus para o mundo inteiro. E Deus deixa bem claro o que ele tem que fazer, que é a nação política. Deus deixa bem claro isso lá em Lech Lechá, no primeiro, quando a gente começou Abraão, a gente já falou sobre isso, uma aula toda sobre isso. Que é uma nação política que tem que fazer. Só que Abraão não deixa de abrir mão sobre a agenda dele de trazer Deus e valores de Deus monoteístas para o mundo inteiro. E o tempo inteiro, então, a paraxá toda a gente vai ver, desde o início de Lech Lechá até agora, aconteceu várias coisas na vida de Abraão, que a gente vê que Abraão está querendo fazer isso e Deus fala o contrário. Ele pensa, mas talvez não é por aqui que eu vou fazer o que eu quero. Ele quer unificar as duas agendas. Fazer uma religião que vai melhorar o mundo inteiro e também uma nação e política. Ele quer fazer os dois juntos. O que Deus pediu e o que ele queria antes. Os dois juntos. E então a ideia é o seguinte, a gente vê que para Abraão, que ele pensou quando ele foi para o Egito, que a melhor forma dele influenciar o mundo inteiro é ele conquistar a maior cultura da época. E a maior cultura da época é o Egito. Não só da época, como até o rei Shlomo, o Egito é a maior cultura da época. O rei Salomão, que como está escrito na Torá, que Salomão sabia a inteligência do Egito, comparando com a inteligência que o Egito tinha. Então, quando Sará, então, propõe... E tem um problema aqui, que eles não estão tendo filhos, embora as profecias, você vai ter uma nação, e a nação não vem. Então, entende que alguém tem um problema. Então, quando a Sará, não é ele que pensa, ela mesmo fala, olha... Vai com a minha escrava egípcia? Ele fala, uau, então talvez esse foi o caminho todo de Deus, de chegar ao que realmente é o certo, que eu sempre pensei. Eu vou criar uma nação política através desse descendente, e ao mesmo tempo ele vai ser egípcio. Ele vai ser ao mesmo tempo hebreu, e ao mesmo tempo egípcio. E por ele ser egípcio, ele vai ter uma conexão com o Egito. Assim, ele vai também influenciar o mundo inteiro. Uma ponte para o resto do mundo. É o que ele pensa. Então, Abraão aqui, sim, ele acho que fica um pouco satisfeito. Tipo, sabe quando acontece alguma coisa na vida, você pensa, agora eu entendi tudo, porque Deus fez assim, encaixou. Agora encaixou tudo perfeito, como eu sempre pensei. Porque eu pensei, Deus está fazendo por esse caminho, mas não faz sentido, porque isso seria bom também. Aí, no final, converge os dois, fala, Deus é perfeito. Abraão, talvez, quando entendeu isso, ele falou, é isso, então. Tanto que quando... Uma pergunta aqui. Ou Deus não falou para Abraão que esse é o caminho, e que ele cala consciente, então Deus gostou desse caminho. Ou Deus avisou para Abraão, olha, não é esse o caminho, e Abraão quer fazer um monoteísmo de um Deus que nem ele segue. Ou ele quer fazer uma de um Deus, como assim, de um Deus que nem ele segue? Deus fala assim... que não é o Deus. Sim, a gente vê o que Deus se manifesta aqui. Qual é o papel? O que Deus fala nessa história para Abraão? Nada. Certo? O que a gente pode dizer, ou quem cala consente,
Ou talvez o problema de por que não perguntou para Deus? Se você é um profeta. Poderia ser também, porque você não foi perguntar para Deus. Tanto que só Sará depois, quando o problema já começou o problema, que ia falar assim, agora que Deus julga entre você. Ou seja, agora vamos... Você acha A, eu acho B. Eu estou te criticando. Vamos ver o que Deus acha. Porque isso não foi consultado para Deus antes. Pode ser também uma resposta. E a gente vai ver que Deus ele não se cala também. Onde ele não se cala, ele vai conversar com Agar. Ou seja, através de Agar, Deus está respondendo. E qual é a resposta divina? Eu quero que Ismael sim nasça. Para Abraham é como se estivesse corroborando a ideia Sim, inicial dele. mas Deus não fala que ele concorda com o que Abraão está... Isso. Esse é o ponto. Quando que não vai... é o nascimento de Ismael o problema. Não é. Mas a gente vê que Deus quer o Ismael. Agora, se Abraão está pensando certo por que Deus quer, isso ele não sabe. O que ele leva a crer é que sim. Né? Que leva a crer que sim. Qualquer um de nós na posição de Abraham... Também, muito menos. Iríamos achar que sim. Claro. Não, mas... todos os fatos, que a gente está contaminado pelo Emshech do Sipur. A gente sabe o que vai acontecer depois, mas naquele momento... Não, mas se você voltar lá atrás, Deus fala para Abraão, sai você sozinho de Ur Kasdim. E ele vai e volta e fala, não, quero trazer a galera toda. Então, é isso, ele sempre quer trazer a galera toda. Então, se Deus me forás falou... Aí lembra no Brit Ben Abetarim, no pacto, que ele fala que ele dá um checkmate no assunto. Não é ninguém, é teu filho que vai sair de você. Sim. Aí logo depois tem isso. Ou seja, tudo converge racionalmente pensando que é isso que tem que acontecer mesmo. E pronto, esse é o descendente de Abraão. Tanto que Abraão vai pensar assim. A resposta divina não vem imediatamente. A resposta divina, que é o que você está perguntando, ela vai vir. 13 anos depois. Quando precisar vir. Tá bom? Mas até lá, Deus deixa de propósito, talvez Abraão, pensando no que está pensando, talvez também por um objetivo. Okay. Porque bem ou mal, sim, nascer Ismael é o que Deus quer. Sim? De Agar e não de Sará. Tá? Tem conceitos, tem muitas respostas aqui, tem respostas pela Kabbalah, tem muito, né? Fala o Aishlich Kadosh, um dos grandes comentaristas, se não me engano, viveu em Tzfat, se não me engano, acho. Tá certo? O quê? Deve ter sido. Ele explica que tem toda uma questão no Zohar, na Kabbalah, que os patriarcas vieram consertar o pecado de Adão, Arishon, e eles precisaram passar por refinamentos. Sim? E Abraão passou pelo fogo, pela fogueira em Ur Kasdim, então foi refinado. Mas mesmo assim, as patriarcas não precisam, só os patriarcas, né? Mesmo assim, dentro dele ainda tinha um resquício ainda. Porque ele veio de uma geração de idólatras e uma cultura de fazer idolatria na infância. Então ele teve que se purificar. Mas para nascer um povo totalmente santo, precisou passar por refinamentos. E é como se fosse que tudo na natureza existe a coisa em si, e existe o psólita. O resíduo, isso. Por exemplo, tem a fruta que come, tem a casca da fruta. Sim? Então, Abraão primeiro tinha que criar um povo com a parte que ainda não foi refinada dele, para sobrar só a parte refinada. E aí depois ele teve Yitzhak. Sempre não acaba lá. Yitzhak, mas o próprio Yitzhak veio com partes não refinadas também. E aí ele teve que passar de novo. Yitzhak teve que quase morrer. Na Kedat Yitzhak, quando ele leva ele para ser sacrificado, e aí vem uma alma nova. E aí mesmo assim, ele tem 2 filhos, Esav e Yaakov. Ou seja, é a parte não refinada com a parte puramente refinada. E Yaakov é o refinado completo. E aí ele pode ter 12 filhos completos de Tzadikim. Então existe um refinamento. E só que ele vai falar, se ele não tivesse Ismael antes, Yitzhak nunca ia poder nascer. E o Ismael não podia vir de Sará também, que Sará era totalmente já refinada. Então tem muitas coisas, mas não é o pshat, não é o que a gente está estudando aqui, mas ideias existem infinitas e também, se entrar aqui, tá lá, posso falar dias sobre esse assunto, mas não é a ideia aqui por enquanto. Depois a gente vai pegar mais alguns pontos. Mas, onde a gente estava? Estávamos... que... Se Abraão gostou ou não gostou. Abraão isso, não gostou.
E a ideia é o seguinte, talvez. Toda a questão de Agar, de Ismael e de Sará, que é a disputa de Agar e Sará, quem é, a gente vê quem é escravo e quem é ama, né? Quem é a dona, quem é a serva. O problema é de reconhecimento. Se as pessoas reconhecem o seu lugar, o seu status ou não. Ou você quer o status do que você não é. Você quer pegar o papel no mundo de outra pessoa que não é o seu papel, você reconhece o seu papel, certo? E aqui é o problema de todo mundo, porque Avraham, talvez, ele não entendeu direito o seu papel, que sim, o papel dele, ele talvez tinha assim, que abandonar a agenda dele e só ir para o que Deus está falando. Se por acaso depois viesse através da agenda de Deus, o que Avraham também quer é lucro. Mas Avraham, ele queria botar um papel para ele que Deus não está falando em nenhum momento. Então ele não deveria talvez gostar disso. Agora eu vou conseguir fazer junto. Não importa, Deus falou que você tem que fazer uma nação política. Acabou, até então. Então talvez Avraham quer pegar um papel pessoal dele e botar no plano divino, sim? Agar também, ela tem um papel e ela quer ser o papel da Sará. E talvez Sará não estava lá à toa, ela tinha o seu papel e ela talvez falou, não, o problema sou eu quero botar o meu papel para outra pessoa fazer. Existe uma mudança de funções aqui. Um quer jogar o papel para o outro. E... não vou entrar nisso, mas talvez o problema de Avraham aqui, que até o que o Ramban, Narmanides, ele fala que o Ramban ele critica o Avraham nesse momento e fala que é o seguinte, porque Avraham deixou Agar causar mal-estar para a esposa, para Sará, no futuro os filhos de Agar vão causar sofrimento para os filhos de Avraham. Né? Tipo, medida por medida aqui. Ou seja, criticando Avraham por ter deixado isso acontecer. Que ele na hora tinha que ir lá e falar, Agar, esse não é o seu papel. A Sará que é minha esposa. Ela que tem as promessas, a herança. Toda a discussão aqui é o papel de quem vai exercer a herança no mundo que Deus está dando. Qual é a herança que Deus está dando aqui? A terra de Israel e todo o objetivo de transformar o mundo para melhor. E a ideia aqui que o que a gente pode ver, talvez a faísca aqui que tem Avraham é a seguinte. Esse papel é do... O Yitzhak não existia, mas é do filho de Sará ou não é? É do Yitzhak ou não é? Ou talvez esse não é o papel, talvez é o papel de outro. Talvez tem outra opção, de Ismael, tem uma outra opção. Então tem quem fala que é o seguinte, que o problema aqui é a falta de reconhecimento da sua função no mundo. Principalmente o povo judeu. Qual é a crítica que é ao povo judeu? E por isso que o povo judeu tem aflições e sofrimentos no mundo. Que o povo judeu falta reconhecer qual é a sua função que Deus te deu. E às vezes você quer dizer, não, sabe o que Deus me deu? Não é a minha função essa não, é outra. É também outra. Não, a gente tem que ir por esse caminho, não que Deus está falando aqui pra gente o tempo inteiro. Ele faz você se lembrar, né? Talvez a terra é nossa mesmo? Terra de Israel, será que Deus deu pra gente também? Não está escrito 1000 vezes que Deus deu. Depois vai falar, vai ser de Israel. E aí tem dúvida, chega na terra de Israel tem dúvida. Ou seja, quando você tem dúvida, qual é seu papel na história? Qual é a sua herança que Deus te deu? Qual é o propósito para o bem do mundo, né? Que o bem para o mundo inteiro. A gente vai ver isso melhor na continuidade. Então existe um outro que vai falar o seguinte: você não quer não, então é meu. Você não faz questão, você não tem certeza, então é meu, eu tenho certeza disso, é meu, pronto. E aí agora o povo judeu vai ter que falar, não, calma aí, eu só estava na dúvida, mas não é seu. Seu não é. Eu estava na dúvida. Ele falou, não, agora é meu, você está na dúvida, é meu. Agora a Israel vai ter que pensar em 1 milhão de argumentos para provar que aquilo que com certeza é seu. E aí é um caminho muito mais longo. Então talvez Ismael é esse. É aquele que quando existe dúvida de identidade no povo judeu, relacionado à herança que Deus deu, que é a terra, tem outra pessoa para dizer se não é de você, então é meu, eu sou o herdeiro. Se você não é o dono, então o dono sou eu.
e é meu, pronto, acabou, agora é meu, então. E você vai ter que se justificar agora porque sim é seu e não é dele. E para se justificar só existe um jeito de justificar. Qual é? É diálogo, é guerra, é nada disso. Exatamente sobre o Shlomo oriental. Sim, qual é o único jeito de você convencer que é seu? Deus mandou. Você vai fazer o seu papel. É você assumir a sua identidade. Você entender pra você que é o que Deus falou, esse é meu papel e não outro. Não tem como eu fugir desse papel. Não tem como eu somar outras coisas além do papel que eu tenho. Então toda vez que a gente está na dúvida do nosso papel, vai vir um outro que vai falar, então é meu. Por enquanto é meu, e realmente é dele. Porque é do herdeiro de Abraham. Se existe Yitzhak e o Yitzhak é herdeiro, então é do Yitzhak, não é de Ismael. Agora, se Yitzhak não existe, ele não é herdeiro, sim é de Ismael. Então toda vez que o descendente de Yitzhak fala, não é meu, então passa por mérito a ser dos descendentes de Ismael. Fala, então é meu. Não existe Yitzhak, Yitzhak não recebeu herança, eles próprios estão na dúvida, então é meu, eu estou convicto disso. Sim, é a ideia aqui. Então Abraham teve uma crise aqui de identidade, sim. E óbvio que os descendentes de Abraham iriam ter crises pela história de identidade, até por causa da assimilação e do desvínculo como povo e da terra e do governo, 2000 anos de exílios e outros exílios, por aí vai. E toda vez, então, que existe alguma coisa que os filhos de Yitzhak vão perder sua identidade em relação à terra, existe o Ismael para lembrar que existe essa terra e que se não quer, tem quem queira. E a identidade volta. Aí a identidade vai voltar. Então é tipo a galuta, quando o exílio. Quando o povo judeu se desapega dos valores éticos corretos e da terra, vai para o exílio e peca muito, vai para o exílio e depois volta e vão ter problemas. A mesma coisa é agora em relação à terra de Israel. A gente vê que os problemas... Isso a gente vai ver mais para pro. Não, isso depois eu falo mais na continuidade para contextualizar mais, tá? Então é mais ou menos isso. Essa é a origem do problema de Abraham e aqui nasce Ismael. E Agar fica na dúvida. E qual é o conserto de Ismael para Ismael ser uma pessoa, um tzadik, um sábio, uma pessoa justa e ter mundo vindouro? Ele precisa também reconhecer o seu lugar e ajudar o povo judeu a conseguir concretizar o seu papel. É isso que ele fala, o anjo, você é escrava de Sará, ajuda a sua ama. Quando tiver dificuldade, você ajuda. E ao ajudar, você faz seu propósito, você faz seu propósito, tem paz mundial e todo mundo vai bem. Todos vão poder morar juntos, talvez, porque o escravo mora com o patrão. Se o escravo se assume como escravo, não o escravo de hoje em dia, de escravatura, ninguém está falando disso, mas de auxiliar no papel, no propósito do irmão, as coisas vão dar certo. A gente vê isso muito claramente no enterro de Abraham. Que no enterro de Abraham está escrito que primeiro quem enterra é o Yitzhak e depois Ismael. E a princípio o mais velho Ismael deveria enterrar antes. E aí o Urash ele fala, aqui a gente vê que Ismael fez tchuvá, ele se arrependeu antes de morrer. Porque ele se arrependeu, porque ele deixou o irmão ir na frente, ou seja, reconhecendo que a herança espiritual vai para o irmão. Mas engraçado é que o Urash fala que ele fez tchuvá, ele se arrependeu. Nem está falando dos atos de Ismael, o que ele faz e o que ele não faz. Está falando só do reconhecimento que o irmão tem a herança da terra de Israel, da Merata Marpelá. Ou seja, tchuvá é reconhecer a terra, pronto. Pergunta, tipo, o ajudar do Ismael é sempre afligir o Am Israel? Não. Isso é atrapalhar. Tem a visão divina e tem a visão individual. Como assim? Nos cálculos de Deus, que Deus ele controla tanto o bom quanto o mal, se a Israel não está com a sua identidade 100%, Deus vai fazer seus jeitos de ter essa identidade 100%. Ou seja, Ismael vem para afligir, para lembrar... Sim, isso. Agora, o Ismael como personalidade, não nos cálculos divinos, mas nos cálculos dele, a forma de ajudar ele não é sofrendo, e sim é ajudando. A terra é sua, vamos viver, vou te ajudar o que você precisa. Na construção da terra, por exemplo, igual é árabes com cidadania israelense que gostam
do governo israelense, que é melhor do que em qualquer outro país árabe que existe as condições dele de trabalho. E ele realmente apoia e defende e veste a camisa. É um Ismael que fez tchuvá, vai ter o Olam Abá e vai partilhar com os judeus no processo de Geulah, de salvação do mundo. Ou seja, Esse é o Ismael que Deus quer Ele é um criar. Goiás. Que? Ele é um Goiás. Talvez sim, talvez não. Talvez, não sei. Mas cada povo tem... Ou seja, está partilhando do... E talvez sem o Ismael o povo judeu não consegue sozinho. Tanto que Deus quis o Ismael que existisse. Cada um tem seu propósito. Essa é a ideia. E a gente vai ver... Não, isso a gente vai ver na continuidade. Então, entenderam? Mais ou menos a ideia aqui. E Ismael, a gente vai ver então que toda a ideia do Ismael é o seguinte: não pode nascer um filho de Sará. Que se nasce um filho de Sará, agora, estou falando agora contextualizando na história, no momento que a gente está. Quando o Ismael nascer, é assim, não pode nascer um filho de Sará. Que se nascer um filho de Sará, quer dizer que eu não sou mais o herdeiro. Se nascer outro filho de Agar ou de qualquer outra mulher, eu continuo sendo herdeiro. Só não pode nascer um filho de Sará. A gente vai ver que o filho de Sará vai nascer. E da partir daí vai começar de novo os problemas. Sim? Mas é diferente aqui, porque dado que o filho de Sará nasce, não importa se ele é justo, se ele é perverso, se ele quer, se ele não quer, a herança dos descendentes de Yitzhak, do filho de Sará. A única chance da herança ser de Ismael, dado que ele Yitzhak não existe, entendeu? Então a gente vai ver nas parashotes seguintes que Ismael vai a todo custo tentar negar a existência de Yitzhak. E não dizer que ele é mau, que ele não merece, porque só de você falar com ele, você é mau, você não merece, você já assume que ele existe. Então a gente vê que na Torá inteira não existe diálogo entre Yitzhak e Ismael nenhum. Por quê? Porque Ismael vai encarar como se fosse que Yitzhak não existe. Ou então ele vai tentar provar que ele não é filho de Abraham. Ele vai tentar provar isso nos parashotes seguintes. Ou ele vai pegar as flechas dele, é o que o Urash fala, ele vai apontar e falar, ó, se quiser eu te mato agora. Não muito parecido do que acontece hoje em dia, que aponta as flechas para a nossa cabeça. Mas ele vai tentar negar a existência de Yitzhak ou mudar a história do Yitzhak. Você não é o filho de Abraham. E fazer zombarias e fake news. É mais ou menos o que a gente vai ver nas parashotes seguintes, para desvincular o mérito de Yitzhak e tirar a relação, desvincular o Yitzhak com Abraham. Tá? Essa vai ser a ideia aqui. E a gente vê isso, que isso se dá até hoje em dia. Por exemplo, a gente vê que Yaakov e Esav, eles conversam. Yaakov e Esav, a gente vê que, me dá primogenitura, eles conversam, depois se encontram, tem conversa. Israel, o mundo ocidental, tem conversa. Mas Israel e os árabes não têm conversa. Porque a própria conversa já legitimiza Israel. Por isso, então, que todos os acordos de paz nunca foi aceito. Por que não? Pelos árabes. Por que não? Porque sempre tem uma cláusula assim. Teve, acho que um acordo, agora não lembro qual acordo, que falou, eu te dou tudo. Mas você tem que reconhecer que Israel é legítimo do povo judeu. Só quero que você reconheça. E Ismael falou, e os árabes falaram, não, a gente não quer. Porque a gente nunca vai reconhecer. A coisa mais difícil para os árabes até hoje em dia é reconhecer que Israel é dos judeus, ou que Jerusalém foi patrimônio histórico do povo judeu. Isso não existe nos árabes. Tanto que diferente dos cristãos, que eles vão dizer o seguinte, sim, o povo judeu existiu, aconteceu tudo o que estão falando, mas em um determinado momento, a história, Deus largou eles, abandonou eles, e aí é a nossa história. E por isso nós somos. O Ismael vai fazer outro livro, e vai falar, aquele livro não vale, é mentira, a Torá é mentira. E sim é o Corão. E na história deles não existe Yitzhak na história. Né? Jerusalém nunca foi governada por um judeu. Os judeus nunca moraram. A mesquita que está construída em cima do Muro das Lamentações, que é o lugar do templo, eles falam que estava construída desde antes da criação do mundo. A mesquita sempre existiu lá. Isso é uma prova que o Beit HaMikdash, o templo, nunca existiu. Sim? Eles falam que o quê? Que Abraham, não fala Yitzhak, fala Yaakov, Moshe e Jesus, todos eram árabes. Ou seja, é mudar a história. Yaakov é filho de quem?
Segundo eles. Eu não sei direito detalhes, mas a ideia deles não é dizer, ó, Deus abandonou diferente dos cristãos, é dizer, ó, nunca existiu o judaísmo, nunca existiu Yitzhak, nunca existiu o filho da Sará como herdeiro. Ou seja, a história é nossa, nós éramos herdeiros de Abraão desde o início. Ou seja, nunca politicamente alguém... Negócio de diplomacia governamental se faz com o Ocidente, com os filhos de Esaú. Mas não com os não com o Oriente, não com os filhos de Ismael. Eles nunca vão aceitar a própria existência da coisa, que é o problema de hoje em dia. Talvez, quando fizerem tchuvá, vão aceitar. Não nunca, desculpa. Mas talvez a tchuvá deles é aceitar Israel existir. Depois aceitar... Se eles não reconhecem a gente, quem mata ele? Talvez A gente leva a culpa. Vamos lá. Talvez, para não perder o fio da meada aqui, talvez o tikkun, o conserto deles é aceitar Israel existir, é aceitar que sim, Jerusalém é o patrimônio histórico do povo judeu e é o nosso lugar, a nossa capital sempre. E depois aceitar que o Beit HaMikdash também é para a gente construir lá, que lá foi a Kedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak, que eles vão participar disso. Aí eles vão fazer o concerto deles. Esse é o concerto. Ou seja, o Yetzer Hara, o instinto deles entre o bem e o mal é sobre a aceitação ou não da própria existência da história judaica. Esse é o ponto deles. E só. Tanto que os problemas com Ismael, óbvio que existiu na Idade Média, né? Assim como os cristãos, mas é um pouco diferente, porque os judeus que viviam nos países conquistados pelos árabes pagavam uma taxa lá e viviam tranquilos. Diferente com os cristãos, que mesmo pagando taxa, tranquilos entre aspas, né? Mas tipo, muito mais tranquilos do que nos países cristãos. Eles podiam trabalhar... O problema de Ismael com os judeus tem a ver quando envolve a Era de Israel. Isso, ou seja, o problema mesmo com Ismael começa com o início do sionismo, há 150 anos atrás. Tanto que vai nos grupos lá de fake news deles, falam que os sionistas, nazistas, imperialistas... O problema é sionista. Sionista é o mal do mundo. Não o povo judeu. Tanto que em países árabes, que são contra Israel, eles deixam viver judeus que seguem a religião judaica. Eles não têm problema com a religião. Eles têm problema com o sionismo, o caráter nacional do povo judeu. Mais ou menos, porque a religião Leshanabá é Berushalayim. Mas não necessariamente os judeus que estão no exílio, eles falam isso com tanta fé assim. Com tanta kavaná. Entendeu? Por exemplo, acho que em vários países árabes, existem sinagogas de poucos judeus que sobraram lá, sim, mas sionismo nem pensar. O problema é, óbvio que as coisas estão vinculadas. No final acaba sendo, mas o problema não é a religião em si, mas sim o caráter nacional que existe dentro da religião. Diferente dos cristãos. Tá? Essa ideia aqui, então, toda a questão como que a Torá está contando aqui, a gente vê que ela claramente se desenvolve ao decorrer do mundo, até hoje em dia, de forma, exata. Que nós consigamos fazer o nosso concerto e eles também o mais rápido possível, né? Essa é a ideia. Fala o Zohar, né? Acho que o Zohar fala assim, até quando que o controle de Ismael na terra de Israel vai existir? Até quando eles tocarem no monte do templo. Quando eles começarem a mexer lá, eles vão perder a soberania na terra de Israel. Assim falando o Zohar. Os povos árabes, que eles vão... E o que significa tocar no Monte do Templo? Começar a mexer, começar a ter uma confusão por causa do Monte do Templo. Lá é o período histórico que aí eles vão acabar perdendo a gente vai ver isso melhor na aula que vem sobre Brit Milá. Sobre o Brit Milá. Tá? Essa é a ideia. Agora vamos continuar então. A gente viu tudo isso. A gente pode ver, por exemplo, até nas Olimpíadas. Por exemplo, que atletas árabes se recusam de cumprimentar o judeu. Por que não cumprimentar? É isso, você não existe. Você não faz sentido. Sua história é falsa, sua bandeira... Ou seja, é uma questão... Não é só não gostar, é você não querer reconhecer a existência do próximo. Essa é a questão aqui, tá? Vamos continuar. Já falei tudo isso. Tá. Então a gente vai ver o seguinte, concluindo toda a história. O que Abraham sempre quis é que nascesse dele Ismael. Abraham nunca pensou ou quis que saísse dele um Yitzhak.
que é o Ismael? É o meu descendente, meu, que vai criar uma nova nação e que ao mesmo tempo é cosmopolita por causa do Egito e monoteísta. Porque a egípcia é a que se converteu para o judaísmo, que é a convertida. Sim? Então isso, ou seja, o Ismael representa tudo que Abraham sempre quis. Então a gente fala assim, o Abraham completo. O que é que tem que sair dele? Um Ismael. Ismael são todas as ambições que Abraham teve na vida. E nasce, ele fica muito feliz. A gente vai ver isso no decorrer da história. Okay? O Abraham fica muito feliz quando Ismael nasce. Ele fica muito feliz. Tá? Isso é concluindo. A gente vê que hoje em dia, a religião do povo árabe, que é o islamismo, ela realmente personifica o que Abraham quis do mundo. É uma religião, Allahu Akbar, que Deus é grande, monoteísta para o mundo inteiro. Quer trazer para o mundo inteiro que Deus é único, é o que Abraham queria. De novo, falei ela passar, não necessariamente os mesmos métodos, mas o objetivo é o mesmo. Ou seja, o que é Abraham é o islamismo hoje em dia. Mais ou menos. Pelo grande, né? Não em detalhes. Trazer Allahu Akbar para o mundo inteiro. Pronto. Que ninguém negue que Deus é único. Que Deus é o grande. Acabou. É isso que Abraham queria. Ibrahim. Tá. Vamos então continuar. Agora a gente vai para as características. Capítulo 16, versículo... Vamos voltar um só. 11. Vaiomer lá malach Hashem. Falou para ela, para Agar, no deserto, o anjo de Hashem. Inach ara... Veja, você vai engravidar de novo de Ismael. Violada taben, vai ter um filho. Vekarat chamou Ismael, o nome vai ser Ismael. Que chama Hashem etonir. Que Deus ouviu a sua aflição. Interessante que Agar tem muita conexão com Deus. Deus ouviu a aflição de Agar. Tipo, eu ouvi porque eu ouvi o seu aperto. Estou querendo te ajudar. É um povo que vai sentir uma conexão muito grande com Deus. Viu? Agora essas características. Viu? Pere Adam. Ele vai ser um Pere Adam, um fera homem. E Adoba Kol, a mão dele vai estar em tudo. E Veado Kolbo, e a mão de tudo vai estar nele. E perante todos os seus irmãos habitará. Ou seja, tem 4 características assim: Pere Adam, Yad Bakol, Yad Kolbo, Veal Penei Kolecha Vishkon. São 4 características. A ideia é entender essas 4 características, tá? Então vamos para a primeira. E eu vou entrar aqui, tem uma discussão na Guemará. Tá? A Guemará, ela discute isso. Sobre o Pere Adam. O que quer dizer um Pere Adam? Pere é fera, um animal selvagem. E a referência? Como serve? Eu não anotei aqui, mas talvez tenha aqui. Não sei. Não sei, depois eu vejo. Tá bom. Sem problema. Tá, depois. Não tenho, não peguei a referência, tá? Mas tem uma discussão na Guemará entre Rabi Yohanan e Reish Lakish, que os dois faziam, tem várias discussões, sim. O Rabi Yohanan, ele vai falar o seguinte: o que é Pere Adam? Ou seja, uma fera homem, quer dizer que os descendentes, então Ismael, os descendentes de Agar, vão, diferente de todo mundo que cresce na cidade, sim, o seu filho vai crescer no deserto, vai gostar de deserto. Então, Pere, que é um animal selvagem, que não é domesticado, que não mora na cidade, mora em lugares, tipo, em Israel não era floresta, era deserto. Tanto que Agar podia fugir para qualquer lugar, a gente falou, mas ela faz para o deserto. Então, seu descendente vai ser um animal tipo selvagem, ou seja, um homem que mora no deserto, gosta de morar no deserto, tá? O que o Rabi Yohanan quer dizer aqui? Qual a ideia? Que é um povo que deseja a liberdade. A liberdade e ele não se subjuga a nada. Qual a diferença de você morar no deserto ou para a cidade? Na cidade existe a Constituição, existe politicamente correto, existe governo, existe uma série de questões, imposto que você tem que pagar, obrigações. No deserto não, o deserto é o lugar que você faz o que você bem entender. Na terra de ninguém. Na terra de ninguém. Então o seu filho vai ter um caráter de liberdade, que vai gostar de viver livre e não sobre restrições da sociedade de outros. Essa é a ideia aqui do Rabi Yohanan, sim? A gente vai ver que a característica de Ismael e de Agar também é a liberdade. Ela não quer ser escrava, ela quer ser
ela quer liberdade. E liberdade para o ser humano é alguma coisa muito boa. As pessoas que gostam de liberdade, quer dizer, pessoas livres, sim. A gente vai ver que Ismael vai ter isso muito forte nele. Tanto que se as pessoas, dogmas da sociedade, politicamente correto, toda essa besteira, quero me ver livre disso. Não quero ficar me preso a nada. Eu quero ser o que eu tenho que ser. Eu quero ser livre. Vou pro deserto. Isso que a Gara fez, ela foge. Porque aqui tem na cidade tem escravo e tem dona. Eu vou pro deserto, porque eu não sou mais escrava no deserto. É terra de ninguém. Não tem dono, não tem escravo. Aqui não tem lei. Essa é a ideia. Tá? Então, esse é o Rabi Yohanan. O Reish Lakish vai discutir. Vai falar, não é isso. E sim, Pere Adam, se fosse isso, está escrito Adam Pere, um homem selvagem. Mas está escrito Pere Adam, uma fera homem. Então, o que ele vai dizer? Ele vai falar, olha, as palavras do Reish Lakish é o seguinte. Todos os povos, eles bozeziam dinheiro. O que é bozezim? Não, bozezim, eles pegam despojos de guerra, de dinheiro. Ou seja, quando alguém faz uma guerra, é porque ele está em interesses do qual é o dinheiro, qual é a posse, qual é a propriedade que eu vou herdar desse lugar. Então aí tem guerra, ou seja, querem coisas materiais, bozezim, dinheiro. Tá? É isso que ele fala. Porém, o seu filho, Pere Adam, ele vai querer bozez e nefashot. Ele vai ser uma fera para os homens. Ou seja, ele não vai estar interessado em dinheiro, ele vai estar interessado em pessoas. É isso que fala na Guemará. Querendo o seguinte, se um ocidental, um filho, vamos dizer, de Esav, faz uma guerra com algum país qualquer, mesmo que seja árabe, o que ele está interessado nessa guerra? A paz mundial? Dinheiro, petróleo, interesses políticos, sim? Dinheiro, posse, influência. Os descendentes de Ismael têm outra cabeça, eles não querem isso. Eles querem pessoas, eles querem ou que todo mundo se converta para o islamismo, sim? Ou eles estão interessados nas pessoas daquele país, mas eles não têm interesse monetário, não estão afim do dinheiro e nada disso. Isso é a opinião do Reish Lakish. Então, tá? Essa é a ideia aqui. Para entender ela, a gente vai ver o que o Netziv Mivologim, que de 200 anos atrás, ou seja, nem tinha de perto o Estado de Israel nem nada, o que ele escreve sobre isso. É interessante. Ele fala Adam Peri. O que é um Adam Peri? Ou seja, se a gente mudar a ordem de Peri Adam para Adam Peri, um homem selvagem, que é a ideia do Rabi Yohanan de liberdade, são pessoas que gostam de ficar no deserto, igual uma fera, um animal selvagem. Sim? Mas aí fala, mas não está escrito Adam Peri, está escrito Peri Adam, o selvagem do Adam. Então olha o que o Netziv fala sobre isso. Quer dizer o seguinte, que o anjo está falando que os descendentes de Agar incomodarão todo o Adão. Vai incomodar as pessoas que existem no mundo, sem conhecer o Der Eretz, ou seja, sem ir pelos caminhos educados e políticos. Der Eretz é política, educados, e sem Hashivut Enoshit, e sem se preocupar com o ser humano. Por exemplo, se um descendente de Esav, por exemplo, ele quer fazer guerra contra um outro povo. Por que ele quer fazer guerra contra outro povo? Porque ele está interessado no petróleo, vamos supor, nas riquezas daquele país, ou naquela terra, naquele território. Ele não vai falar o seguinte, a gente vai te matar e pronto, porque a gente não quer. Vai falar, vocês não merecem, vocês são os... Vai fazer toda uma politicagem para mostrar, olha que ato nobre eu estou fazendo pelo bem do mundo em atacar, vai botar no jornal, na mídia, até que todo mundo vai estar, é verdade, tem que atacar mesmo. A gente tem que restabelecer a ordem mundial, porque esse povo é muito selvagem. E realmente a democracia tem que ir para o mundo inteiro. Então vale a pena acabar com metade do mundo pela democracia. E os valores humanos que esse povo não tem. Então vamos matar esse povo para botar na sociedade valores humanistas, liberdade, fraternidade, igualdade. Esse é igual o Napoleão fez na Europa inteira. Valores de igualdade, liberdade. Isso é discurso de descendentes de Esav. Política. Os descendentes do Ismael, não, é outro caminho. Tipo assim, não tô nem aí o que você está pensando. Eu vou lá e vou matar mesmo. É selvagem, entendeu? Não é político. Não se bota um terno. É para matar, vão matar. Vão matar bem feito. Pega a cabeça, degola, mostra, filma.
Então é isso, ou seja, eles são interessados em ser humano, ou seja, é o que ele vai continuar falando. Todas as pessoas são para eles como propriedade, tipo, eles são nossos. Eles pertencem a gente tem que conquistar eles, não por causa da posse, mas por causa das pessoas. E todos são considerados um animal selvagem aos olhos deles. É essa a ideia. O que é um Peri-Adam? Que eles vão olhar para um outro ser humano como se fosse um animal. E animal mata. Não é um ser humano, não tem importância do ser humano. O ser humano não é muito importante, é igual um animal. Se não acredita em Deus, qual é a diferença de um cachorro e de um ser humano? Ele te mata igual. Então é essa a ideia aqui. Ou seja, que ele vai olhar para os outros povos e os inimigos de guerra sem considerar que eles são ser humano e considerando como um animal selvagem. Assim como se caça ser humano. Ponto. É isso que ele fala. Que a gente pode ver exatamente nas guerras, por exemplo, na Síria, Estado Islâmico. Tipo, não só eles matam, eles fazem filme mostrando, matando as pessoas em pleno século XXI. Não é uma coisa normal na cultura ocidental ver coisa assim. Incêndio, decapitação, afogado. Vegador não, mas houve... Não, existe. Houve episódios dos Piores. filhos de Esaú muito piores. Sim, mas cinema, né? a ideia é o seguinte, não é o que faz, mas é tipo assim, os filhos de Esaú vão tentar revestir isso em algo Nem sempre. ético, Nem sempre. em algo justo. Nem sempre. Qual? A Shoah não teve nada de justo. Ué, sim, Teve claro nada que, de óbvio ético. que teve que justo. A gente está aniquilando a raça que é o que está trazendo... Mas é o que caminho, quer- é o caminho de Ismael esse. De não enxergar a humanidade no outro. Né? Acaba gerando isso, mas o Hitler só fez, ele só fez o que ele fez depois de convencer toda a população que aquilo era o certo pro bem da humanidade. Existia um marketing ostensivo para isso. Pro bem da Alemanha. Da Alemanha. Não da humanidade. Sim, convencer os alemães ao bem da Alemanha. Não, Baruch Hashem não pegou no mundo inteiro a ideia dele. Ou pegou, mas... A ideia é que ele escreveu livros... Que ele escreveu livros para justificar porque era certo o que tinha que fazer, para convencer as pessoas que isso é o certo. Mas eu falo pela análise pelo aspecto da crueldade. Não. A crueldade não, essa é a ideia. É cruel, mas o outro a ideia não é a consequência, e sim o meio. Tô falando do meio. Mas meio. é justamente o que eu tô falando é do meio. O meio que eles Não, usaram... o meio de justificar. Não, mas Hitler escondia. O Hitler escondia. Ele fazia porque filmes. Isso era interesse para ele estratégico. Ele fazia filme. Entendeu? Mas Até que na Alemanha não tinha campo de extermínio. Mas eles fizeram o que fizeram, independente de se isso está divulgado para o resto do mundo ou se é uma coisa... Não, eles, por exemplo, eles contratavam pessoas para filmar o campo de concentração e fingir que estava tudo bem. Olha como é que... Existia uma... Isso era um interesse estratégico. Existia pra uma ele roupagem. continuar com o Sim, projeto dele. mas você não vê muito interesse nos países islâmicos em fazer uma filmagem... Mas não acho que As coisas são mais assim. O interesse ali não foi para ficar com uma boa imagem. O interesse foi para que ele continuasse com o projeto dele, sem interferência externa, sem que, enfim, sabia-se, né? Os países os aliados sabiam o que estava acontecendo, não sabiam em detalhes. A estratégia do Hitler era justamente transformar o ser humano, o judeu, em um animal aos olhos das pessoas. E dado que as pessoas viam os judeus como animais, tem filmes que comparam os judeus com ratos, aí pode matar, entendeu? Ou seja, existia um trabalho para chegar nesse ponto. Mas não é a natureza do povo. Ou seja, foi alguma coisa que o Hitler fez totalmente orquestrada e... Sim, até um certo genial em um aspecto muito maléfico. E, de novo, voltando, os povos hoje estão todos misturados também, né? A gente não sabe que... Mas, então, quando você fala assim, então... A gente vê, tipo, grupos terroristas. Quando a gente fala, por exemplo, do próprio povo, sabe? Síria com a Síria, ou Hamas dentro de Gaza, Estado Islâmico nos territórios do próprio povo árabe, às vezes da própria religião, sunita e xiita. Sabe que 99% dos grupos terroristas são árabes. Os que não são malucos. Não sei.
Não é? Todo terrorista árabe é maluco. Então, vamos lá. Então, Um atirador, sei lá da onde. agora vamos se aprofundar. O que ele fala aqui não é ter hashivut enoshit. O que é você não considerar um ser humano? Isso não é só o aspecto dos seus olhos pro próximo. Tipo, o outro não é ser humano. É o aspecto deles próprios também. Por exemplo, você botar o seu filho em risco em prol de matar pessoas, em risco em prol de matar pessoas. Você atirar no meio de escolas dos seus filhos, do seu povo, botar mísseis dentro da sua escola. Ou seja, ou botar o seu filho com explosivos para explodir no inimigo. Ou seja, você não considera o ser humano mesmo, não é o inimigo como não ser humano. Não considera o ser humano como ser humano. E sim, os seres humanos podem sim ser animais, não importa o povo, não importa o que é. O que é importante é que Allah é grande. O ser humano é nada, ele tem que ser subjugado a Deus. É o culto à morte, você não considerar a vida. O importante é o que eu vou encontrar depois que morrer. Ou seja, não importa a vida humana no mundo. Isso não é o importante. O que é importante é Deus. E o mundo vindouro. Acabou. Essa é a ideia. Que está por trás das ideias. E essa visão de mundo faz as consequências da selvageria e ideologias e por aí vai. Vou continuar. Isso eu já falei. Tá. Então, aí o Netzim Volage continua e fala o seguinte. Yadoba kol viado kolubó. Que a mão dele vai estar em tudo. E aí tudo vai estar na mão dele. Ou seja, ele fala o seguinte, que da mesma forma que ele se comporta com as pessoas de não ver os outros como pessoas, e sim como animais, os outros vão ver eles também como animais. Assim ele vai falar. Ou seja, os outros povos também então vão considerar ele animais. Então, por exemplo, tem guerra na Síria. Quem está ligando? Morreu 500 mil. Não importa. Agora, morre um francês por terrorismo. Aí vem a polícia, vem tudo. Mas países árabes. Teve um atentado de um terrorista em tal lugar, numa igreja de árabes católicos, que morreram 70 mil. Nem sai no jornal. Ou seja, da mesma forma que você vê os outros como animais, os outros também vão te ver como animais e não vão também importar com a sua vida. Não importa. Os palestinos estão sofrendo muito na mão do Hamas. Não importa isso, a gente não tem que mostrar. Na semana passada eles fizeram uma passeata em Gaza contra o Hamas, que são terroristas e como se fala a palavra? E ditadores que pegaram o poder, que estão nem aí para a população, fica pegando dinheiro externo e investindo em armas contra Israel. A população já está por aqui também, no Irã, em vários lugares também. E o que as pessoas falam sobre isso? Vamos ver o... Não, isso não importa. Isso se morre, não morre. O importante é a parte política, ou seja, a parte imperialista, o que a gente vai vender, porque a gente quer dinheiro, a gente quer petróleo, a economia, se vai reconhecer Israel, vai ser vai sair de Tel Aviv, vai vir para Jerusalém. Não, eu tenho que ver aqui meus investidores árabes, ou seja, essa forma do mundo ocidental de ver os investimentos, não vem pessoas. Mas você também não vê pessoas, então a gente também não vai considerar vocês. Mas outros povos a gente considera. Se um europeu morre, é importante. Se um americano morre, é importante. Agora, se um árabe morre, não é importante. Aos olhos do Ocidente. Então é isso que ele fala. E depois ele fala o seguinte. Os olhos de ninguém, né? Não sei. Não. Os olhos deles próprios. Que aqui o Ocidente vai ver É o espelho. Verdade. Da mesma forma da forma como eles se veem, o Ocidente os vê. O Ocidente, eu falei o Ocidente como exemplo porque o Ocidente está no controle do mundo atualmente. Sim, mas eles também não se veem como gente. Sim, mas é o que ele falou. Isso. Tá. E fala, vê alcool e ravishkon. E sobre todos os seus irmãos você vai morar. Ele fala o negócio seguinte, que quem é amigo e aliado de Ismael, eles vão tratar esse amigo e aliado como da melhor forma, da forma mais generosa, vai fazer um hesed, uma bondade absurda. Se você vai na casa de um árabe, vai te servir melhor comida, vai te tratar o melhor anfitrião possível. Verdade. Isso. Ou
seja, dado que as pessoas estão morando na minha propriedade, eu sou Avraham Avinu. Eu faço generosidade, eu ajudo todo mundo. Agora, se você quiser dizer que você é o dono, aí a gente é selvagem. É isso que ele fala. Então, se você reconhece... O problema é o reconhecimento. Se você me reconhece, sou a melhor pessoa do mundo, melhor amigo. Se você não me reconhece, eu sou o pior inimigo. Essa é a ideia. Agora, outra opinião do Rav Hirsch. 200 anos, hein? 200 anos atrás também, Rav Hirsch. No início da emancipação judaica, em 800 e pouco. Pere Adam. Ele fala, não está escrito Adam Pere, está escrito Pere Adam. O que é Pere Adam? Ele vai falar o seguinte, eles não são como qualquer povo. Que no caso, para o Rav Hirsch, é Pere. Qualquer povo. Mas também eles não são Adam, que é o povo judeu. Eles são Pere Adam. Eles são meio judeus. Ou seja, eles têm características do povo judeu. E metade das características é como o povo judeu, que eles seguiram Avraham. E metade das características é como dos outros povos, que vêm de Agar. Então ele é meio a meio. Como assim? Eles conseguem receber Herut, ele fala, liberdade, serem pessoas livres, mas não como o povo judeu, que é, falando porque a voto, que a verdadeira liberdade é a Torá, que liberta. Tá. Mas para eles a liberdade é insubordinação sobre qualquer outro povo. Então falou Rav Hirsch que eles têm uma característica de liberdade, que é o seguinte, nunca, nenhum outro povo vai conseguir dominar eles politicamente. Eles não podem viver sobre qualquer regime político, não vai dar certo. Não tem como dominar. Igual o europeu vem lá, alguém, democracia ou absolutismo, não importa. Vem o rei, as pessoas vão. Às vezes tem rebelião, depois de uma grande era. Os filhos de Ismael não tem como. Eles nunca vão aceitar ser governados por ninguém. Eles são pessoas... São todas ditaduras. Que? Parece um paradigma que são todas Porque são ditaduras. Porque eles ficam impondo sobre a população, até que vem a outra, mata ele e mata a outra. Ou seja, vai através da força. Mas quando você perde a rédea, também começa uma guerra de anos e anos e anos, e um vai matando o outro e ninguém vai saber resolver. Essa é a ideia. Não tem como você botar uma constituição, um governo, impostos sobre países. Então, que a gente vê todos os países árabes, qual é bem governado, até desde de 1200, 600 até hoje, quando teve alguma coisa constante, tranquila, em algum poderio de algum país árabe. Então é isso, eles dão uma liberdade, eles não aceitam, são do deserto. Essa é a ideia. Então é isso. E também qualquer outro povo não vai conseguir dominar eles. Não vem com regra para cima de mim. A gente não vai aceitar muito mais se é do outro povo. Então vem os europeus, vocês vão ter que fazer isso e isso. Não vamos fazer. Tipo, você não está conversando com o europeu, você está conversando com a gente não vai fazer. Não vai seguir essas leis. Isso. Ou seja, estão livres das regras sociais, as regras dos territórios habitados, sim, são como animais selvagens, que sofrem numa vida urbana. Se pegar um animal selvagem e botar dentro da cidade, eles não vão gostar. Mesma coisa. Vai botar regras, eles não vão gostar, eles vão sofrer. Não quero regras, não quero constituição. Sim? É isso que ele fala. Aí continua. Ele vai morar perante todos os seus irmãos. Assim, eles não terão amigos. Não vai ter nenhum povo amigo. Falou Rav Hirsch. Porém, nenhum povo vai se atrever a guerrear contra eles. Ou seja, ninguém vai gostar deles, mas também ninguém vai contra eles. Ninguém vai se atrever a ir contra eles. Por quê? Porque tem medo. Porque eles não têm politicamente correto. Eles vão lá e fazem. Então tenham medo. Então ninguém vai gostar do que vai estar acontecendo, mas também ninguém vai fazer nada. Isso que ele fala. Interessante. Isso. Ninguém vai ter coragem de fazer alguma coisa. Calma aí. E ele fala assim, mais uma coisa. Da mesma forma que Agar é descendente de Mitzrayim, que é descendente de Ham. Ham a gente viu dos três filhos de Shem, que é a vida, a força da vida, os instintos da vida. É sentir sua vitalidade. Sim? Então, fala o Rav Hirsch que eles têm a parte física de Ham, ou seja, os instintos de Ham, é o Ishmael. Eles têm o amor pela liberdade de Agar e eles têm o espírito de Avraham. É o povo de Ismael. Parte física de Ham,
a liberdade de Agar, o amor pela liberdade de Agar e a espiritualidade de Avram, né, na idade. E assim é a nacionalidade árabe, ou seja, ele é judeu em um sentido só pela metade, que é a parte de Avraham, a parte espiritual. Ou seja, Ram é a força instintiva, material, sim? E aí eu escrevi um negócio interessante, que é o seguinte. Existia o povo árabe, não existia islamismo até o século VI. Existia o povo árabe, tá? 7. Existia o povo árabe. Quando o Islã veio, ele forçou uma religião a esse povo árabe, certo? Então esse povo árabe era como se fosse o Ram. Tipo, eles tinham essa força do instinto da vida, da vitalidade, das coisas materiais. Isso é pro bem e pro mal, depende. A gente viu na outra aula, sim? Nada é bom ou ruim. E tal. Agora, o que o Islã fez? Quando ele foi querer dominar através de uma religião, de um dogma, o povo árabe, sim? Foi de uma forma forçada. Assim como eles iam dominando país por país e ia forçando. Em que, tipo, vai pra fogueira, aceita ou morre. É uma forma forçada. O que quiser forçar? Porque o material ele tem que ser subjugado. O material ele tem que ser forçado pela espiritualidade para conseguir... para o ser humano conseguir viver bem. Essa é a ideologia deles, não do judaísmo. Porque o judaísmo não fala que você tem que forçar o material. Porque se você força, uma hora você libera tudo. Na verdade, o judaísmo acredita que o material tem que ser usado a favor do espiritual. Existe o material espiritual. E através do material a gente eleva o espiritual. Não o islamismo. O islamismo material é ruim. Você tem que ofuscar ele ao máximo. Tudo que é material suprime e aceita Deus. Que Deus é grande. Qual a ideia aqui, profunda? Por exemplo, que tem alguns judeus que vivem em países árabes ou cristãos que pensam a mesma coisa. Sim. País eu ia falar mais Europa do que... Sim. Não, o cristianismo pensa igual nesse ponto. Mas a ideia é o seguinte, por exemplo, eles usam tzniut, recato. O recado é algo divino, realmente. Você lembrar que você não é o seu corpo e a alma e tudo mais. Tem uma aula sobre tzniut completa, aí, só vê no canal. Mas tzniut você acha que é divino, mas você também cobre a cara. Por que cobrir a cara? O judaísmo fala para não cobrir a cara. Por quê? Porque a cara é o Tselem Elohim. Que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, dentro do material existe uma semelhança divina, que ela é manifestada através da cara da pessoa. Que a cara é a semelhança divina. Mas o islamismo, ele acredita que você tem que forçar a Deus sobre a humanidade, e a humanidade não tem Tselem Elohim. A única forma de você estar conectado a Deus é através de cumprir 100% o islamismo. Mas não que dentro do ser humano existe alguma coisa. O ser humano é, por exemplo, Allahu Akbar. Deus é grande. Você é pequeno. O grande é só Deus. Todo mundo é pequenininho. Ninguém tem toda a personalidade de qualquer um está errada. É uma afronta a Deus. Então, por exemplo, o islamismo, até onde eu sei, não acredita no livre-arbítrio. O ser humano não pode fazer livre-arbítrio. Não tem o livre-arbítrio das escolhas. Tudo já está definido por Deus. Maktub, isso. Ou seja, se você vai para o islamismo, você falar não, então morre. Não tem livre, não vai fazer tchuvá depois, não vai se arrepender. Falou não, zeu. Então merece morrer, um animal, acabou. Então beleza. Se errar um detalhe da lei islâmica, morre. Ou seja, não existe uma liberdade para o ser humano em errar e aprender, e que o ser humano tem que ter as suas próprias características também. Que o judaísmo acredita que existe uma conversa entre Deus e o ser humano. Que existe Deus, mas existe o Tselem Elohim que Deus fez a gente. Ou seja, a imagem de Deus que está dentro da humanidade. E a conversa entre a humanidade e Deus, através de erros e acertos e conversas, é que você evolui o mundo. O islamismo não, você tem que pegar Deus e suprimir a humanidade. Ou seja, a humanidade não é animal, dá no mesmo. O ser humano não pode se evoluir pelas suas próprias características, somente aceitando os dogmas que a religião traz. Então a gente tem a parte espiritual, divina, de aceitar que Deus é grande de Avraham. Mas a parte de Ram tem que ser suprimida. Essa é a ideia aqui. A gente fala, por exemplo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus é um, que é igual o que o Islã fala.
Mas logo depois a gente fala, e você amará a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ou seja, tudo que é seu, você tem que fazer, desenvolver para Deus. E não que tudo que é seu está errado e você tem que só falar que Deus é único e pronto. Ou seja, existe uma questão que dentro de você tem as capacidades de você evoluir com as suas próprias personalidades e assim você vai entender que Deus é um. Do seu caminho também pessoal. Essa é a ideia aqui. Tem várias outras provas, eu não vou, para não ficar longo, estamos já acabando a aula, não vou entrar em tudo aqui. Então é isso. O Ismael, resumindo, ele acredita na Kedushá individual, espiritual, na santidade que cada um e um tem e no espírito, ou seja, que de forma espiritual nós podemos ser santos quando nos ligamos a Deus. O único caminho para seguir a Deus é através de aceitar tudo o que Ele fala. O cristianismo também não gosta. Só na igreja você se liga a Deus. O judaísmo não. Você se liga a Deus em qualquer forma, em qualquer lugar do mundo. Um judeu nunca se desconecta de Deus. O ser humano nunca, por mais que erre. Tem várias formas de você ter contato com Deus. Isso a gente vai ver depois. Mas o islamismo ele acredita na santidade da alma, mas ele nega a santidade do corpo. Que o corpo também tem santidade. Por quê? Porque eles acreditam em Agar, que é a santidade da alma, que são as promessas feitas para Avraham, mas eles não são feitos de Sará, que é a santidade no corpo, que do útero de Sará ia nascer o povo santo. Ou seja, não tem a parte da santidade material, só a parte da santidade espiritual. Por isso que tudo o que eles fazem é em prol do mundo vindouro, que só importa o que é espiritual, o que é físico. Esse mundo não importa. E qual é a prova que eles têm coisas suprimidas que são deles e é impossível você terminar com essas suas forças físicas que fica só suprimindo? Que toda a ideia é porque você tem que ir para o mundo vindouro, o que você vai ter quando chegar lá? Mulheres, dinheiro, ou seja, são coisas desse mundo. Ou seja, aí tem uma frase, diga o que você quer para o seu mundo vindouro e direi o que você quer no seu mundo presente. Se é virgem que você quer dizer que todos os dias da sua vida o que você pensa no mundo é eu quero ter virgens, eu quero virgens. Mas porque eu não tenho 72 virgens? Porque Deus não deixa. Sei lá, porque... eu quero dinheiro. Porque não rouba? Porque Deus não deixa. Mas eu quero. Tanto que se eu fizer tudo certinho, Deus vai me dar tudo que eu sempre quis. Depois fica renovando as virgens? Sim. Não sei direito. Mas o judaísmo não. A primeira rodada acaba. Mas o judaísmo não. Não, acho que é meio anjos, são meio anjos. Acho que são meio anjos, que são virgens. Não sei direito. Mas o judaísmo não. Ele acredita que o que você vai ter no mundo vindouro, tudo que você quer ter no mundo presente. Eu quero estudar a Torá. No mundo vindouro você vai conseguir estudar a Torá melhor. Eu quero minha esposa. No mundo vindouro você vai ter a sua esposa. Ou seja, o judaísmo acredita que você colhe tudo aquilo que você quer fazer nesse mundo, de forma perfeita. O islamismo não. O que você quer fazer nesse mundo não pode, e você vai ter no mundo vindouro. Ou seja, uma questão de válvula de escape. Para não escapar, ficar reprimindo, no mundo vindouro. Então a pessoa já não gosta, já acha que o ser humano não é nada. Reprime a própria vida. Tudo que tem na vida que ele quer, ele não pode. Só no mundo vindouro, então... Então o quê? Então é muito perto para você botar uma bomba, explodir e ir para o mundo vindouro direto em nome de Deus. Mais fácil. Mais fácil. Pega uma arma e mata os colegas da escola e vai para Deus. Porque como você fez isso com certeza, falando Allahu Akbar, com certeza vai para o mundo vindouro. E tudo que você quer vai acontecer muito mais rápido. Não precisa passar por essa vida que é ruim e tal. Essa é a ideia. Tá. E... Justifica bastante nas atitudes deles, assim, esse pensamento. E é isso, terminando mais alguns pontinhos só. Então a gente vê também o seguinte, é que Agar, ela vivencia tudo isso de Deus. Então eles acreditam nas garras para ti, eles acreditam que Deus também não só criou o ser humano existe, ele também está cada segundo ajudando o ser humano. Eles também acreditam nisso, que é a parte de Avraham, então é Pere Adão. Eles têm a parte de Ram, que é o material suprimido. E eles têm a parte de Avraham, que é o espiritual, que realmente é monoteísmo, e um contato com Deus muito grande, que estão dispostos a morrer por Deus. Tipo, e o Deus mesmo. Né? Eles entendem que Deus, ou seja, tem essa parte muito boa também. Então é um período, metade Avraham, metade não. Essa é a ideia do que ele vai falar aqui. Terminando, última coisinha que eu vou falar, que a gente pode ver isso pelo Brit Milá, que Avraham vai fazer com 99 anos o Brit Milá, certo? O que é o Brit Milá? Você pegar o prepúcio, que é a parte
material maior, e com 99 anos, Abraham, ele fez. Ou seja, fez por quê? Por amor a Deus, por acreditar. Yitzhak, ele já com 8 dias, ele já tem o Brit Milá. Quer dizer o seguinte, que é um povo que o próprio físico dele já está na santidade. Ele, desde que nasce, ele já está santo. Já tem o Brit Milá feito. Agora, Ismael, ele fez com 13 anos. O que é 13 anos? É a puberdade. É quando os seus instintos materiais estão mais... Ele foi lá e fez o Brit Milá, ou seja, para sufocar a materialidade. Ou seja, com 13 anos quer dizer que ele fez isso, mas com uma forma de aceitação a Deus, mas contra toda a força que os 13 anos dele davam. Então isso também reflete na questão aqui. E... já falei... Isso, já falei tudo. Então é isso. Outra explicação, ver pnei kol vishkone, perante todos os seus irmãos. Você vai morar, talvez, a gente está vendo hoje em dia, a nossa geração, que Ismael vai morar perante todos os nossos irmãos. Tanto na terra de Israel. Quem são os irmãos de Ismael? Yitzhak. Yitzhak, quem é Yitzhak? Yaakov e Esav. Ou seja, tanto no mundo ocidental quanto em Israel, os ismaelitas estão morando. E ninguém gosta, mas também ninguém fala nada. Essa é a ideia. Eles não aceitam a lei de nenhum lugar também. Não tem muito o que fazer. Ou seja, finalizando depois disso, o que a Torá quer falar aqui pra gente? A Torá quer falar o seguinte. Essas são as características de Ismael. Ela vai voltar, vai ter Ismael, depois vai ver a continuação. Mas a ideia aqui é que perante essa situação, não tem como resolver. Não espera que a Europa vai conseguir achar. Isso é a minha opinião frente ao que eu estudei. Que a Europa vai achar um jeito de conviver em paz com os árabes, cristãos, os árabes viver. Não vai. E ou fazer leis que eles vão gostar e ter um governo que eles também vão gostar. Não vai ter. Não espera que nos países árabes vai ter harmonia, que na Síria vai chegar em paz. Não vai ter. Isso tudo não vai acontecer. Não é o offer, não é a característica. Isso não vai acontecer, certo? Não acha que os judeus vão resolver o problema dos árabes através de guerra, através de política, Política a gente resolve com Esav, não com Ismael. Também isso não vai acontecer. Não adianta ir de guerra, Gaza, não adianta. Às vezes adianta como mediação, paliativo, né? Coisa assim, retaliação. Só resolve de uma forma o problema no mundo inteiro. O problema no mundo só vai resolver de uma forma. Quando o povo judeu reconhecer o papel que ele tem. E aí tudo vai se resolver. E aí Ismael vai também fazer o concerto dele, vai reconhecer Israel. Quando Israel reconhece, todo mundo reconhece. Quando a gente tem dúvida, todo mundo tem dúvida sobre a gente. Isso é óbvio. Igual todo mundo acha que passou pelo Rio de Janeiro e fez tchuvá também, não era religioso, sofreu antissemitismo. Botou aqui, pá, ninguém mais mexe com você. Todo mundo considera sério. Né? Quando você está sério nas suas convicções, você acredita 100%, acabou, todo mundo entende automaticamente, todo mundo te respeita. Agora, se você duvida sobre você mesmo, ninguém te respeita. Isso não só no judaísmo, qualquer coisa da vida. Se você acredita, as pessoas respeitam. Se você não acredita 50%, quem vai te respeitar? Quem vai te dar o crédito? É a mesma coisa. A resolução para tudo que existe no mundo hoje em relação a Ismael, que a gente dá outra aula, a gente vai estudar sobre Esav, sobre cristianismo, outras aulas. Mas a ideia é essa, a Israel tem que entender a sua identidade, a sua terra e o seu propósito. E uma hora que isso acontecer, as coisas vão se resolver automaticamente. Para mim, é a única forma que existe de resolução, não sei. E esse é o propósito, talvez, de Ismael, de fazer a gente conseguir entender o nosso propósito no final dos dias e para que Mashiach chegue e a paz vai vir para o mundo inteiro. Aquela bomba explosiva. Boa noite para todo mundo, a gente se vê na próxima aula.